O que eu quero expor hoje diz respeito exclusivamente ao que tenho acompanhado em mais de 50 anos de convivência, de trabalho, ministério na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, relacionado aqui com a cidade onde eu nasci, saí para estudar, voltei desde 1979, tenho estado aqui cooperando na obra de Deus. E o que me chamou a atenção, porque a minha formação evangélica vem desde a infância de uma família cristã evangélica, da Igreja Cristã Evangélica, que foi a primeira denominação evangélica que foi implantada aqui na cidade de Porá, a partir de 1940. Muito bem, e como já expliquei em outras ocasiões, ali porque não cria na atualidade da operação do Espírito Santo, combatendo o Espírito Santo e dons espirituais, eu passei a buscar essa experiência pela fé, como diz a palavra de Deus, porque essa é a promessa para vós, vossos filhos, para os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Quando eu vi essa expressão chamar, eu que agora, depois de 2000 anos, ensinava que não existia isso mais. Então existe, busquei e recebeis secretamente na minha casa, sem contar para o pastor, para a igreja e família. E como lá não aceitava, para não ter atrito, eu vim para a Assembleia de Deus em 1972. E o que eu tenho acompanhado, como historiador também, que eu tenho estudado a história da Assembleia de Deus, inclusive publicado o livro Quando Samambaia Pega Fogo, sobre a história da Assembleia de Deus em Goiás, no contexto dessa região aqui, da Assembleia de Deus de Porá e região, com uma retrospectiva histórica desde o tempo dos apóstolos, do movimento pentecostal, do Espírito Santo, até a Rua Azusa, no início do século passado, em Los Angeles, de onde explodiu o grande avivamento pentecostal que hoje espalhou por todo o mundo e deu origem à Assembleia de Deus no Brasil, com os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre e Daniel Berg, pioneiros, que ali começou no Pará esse trabalho e eles eram embasados na palavra de Deus. Gunnar Wingre era formado em teologia, era da Igreja Batista. Então, ao fundar a Assembleia de Deus, eles estabeleceram uma liturgia e um ritual fundamentado na palavra de Deus, como nós vemos lá em 1 Coríntios, nós temos aí em 1 Coríntios, capítulo 22, ou melhor, 14, versículo 26, onde Paulo diz: quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm, quer dizer, o louvor, outros têm doutrina, que é a palavra de Deus, e outros têm profecia, que é a manifestação dos dons espirituais, línguas e etc. E ele conclui: tudo seja feito com decência e ordem. Então, é baseado nessa liturgia bíblica, e no Velho Testamento, a liturgia, nós vemos ali quando estabeleceu o culto e o tabernáculo, tinha todo um ritual, uma liturgia, um ritual da celebração do culto a Deus. Então, a liturgia e o ritual fazem parte da forma e de como se deve o pregador, o que ministra na igreja, comportar. E nós temos visto, infelizmente, e o texto que eu quero citar aqui como base é Provérbios 22, versículo 28, que lá diz: não mudem os marcos antigos que os vossos pais estabeleceram, pegando uma metáfora dos marcos que nós temos até hoje nas divisas das propriedades. O desonesto, ele fazia o seguinte: mudava os marcos para depois dizer que a terra dele ia até lá, né, roubando a área do outro. E o que acontece, esse texto aplica, está falando do conhecimento.
Então, os pioneiros que vieram cheios do Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, e os teólogos pentecostais receberam de Deus uma graça muito mais profunda de iluminação, de interpretação da palavra de Deus. E eles estabeleceram a Assembleia de Deus, esse maior movimento evangélico pentecostal do mundo aqui no Brasil. Resultado de quê? Porque foi tudo estabelecido de acordo com a palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo. E dentre a doutrina bíblica neotestamentária do evangelho pleno, de que Jesus Cristo salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus cura, e Jesus vai voltar, eles estabeleceram uma liturgia, um ritual que é bíblico. Mas com o passar dos anos, esses mais de 70 anos, de 50 anos que eu convivo e conheço pela história. Então, há uma tendência dessa nova geração, de obreiros líderes da nova geração, de querer mudar esses marcos e introduzir na liturgia e no ritual, então, procedimentos, inovações que são contrárias à palavra de Deus, copiando modelos de igrejas evangélicas neopentecostais e populares que tem por aí, e às vezes até modelo mundano. E então nós vemos aí que há uma certa irreverência na celebração dos cultos. E eu quero dizer, hoje falando aqui, por exemplo, a liturgia fala da forma como se deve ser exercido ou exercitada na igreja o louvor, a pregação, o ensino. Tudo deve ser com reverência, tendo em vista a glória de Deus. Então o pregador tem que pregar a palavra com humildade, com aquele espírito de João Batista, que Cristo cresça e eu diminua. Mas o que nós vemos é pregadores que querem chamar atenção para si como importantes e transformando-se numa espécie de, às vezes, popstar. E na igreja, então, ser a estrela, apresentar os seus talentos, seu carisma, ser importante, às vezes, assim, mais atraente, atrativo, mais simpático que o próprio pastor, presidente da igreja ou dirigente das congregações. Isso é o que a gente vê, né? E o que é o ritual? Então, o ritual se trata da forma como se deve ensinar e pregar. Aí já é um comportamento do pregador. A liturgia fala da forma como deve ser feito, tudo com reverência, no culto. E o ritual é o procedimento, como deve ser o procedimento do pregador. Que não deve fazer deve seguir o princípio da simplicidade. E um fato importante aqui, um princípio: não confundir pregação com ensino. A pregação é um discurso, uma oratória com retórica, com ênfase na palavra, como alguém fala num discurso aí no Senado ou num comício. Então, com a voz alterada, com emoção. O pregador, então, ele deve pregar, se bem que não deve usar artifício de manipulação emocional, transmitir a palavra e deixar que o Espírito Santo ilumine os ouvintes e mexa com a emoção e eles possam expressar, tanto na pregação como no ensino, as suas palavras de gratidão, de louvor, de adoração, como amém, glória a Deus, aleluia, e não incentivada. Se você está concordando, diga amém. Então você está alegre, fala amém. Então diga para o seu irmão aí: olha, eu amo você, o Espírito Santo, Deus ama você. Esses artifícios de retórica profana. Então, o que nós devemos, como o pregador deve fazer? Pregar a palavra e o Espírito Santo atua. Isso é pregação. E o ensino? Ensinar é diferente. Ensinar é uma aula. Eu, como professor, que foi grande parte da minha vida, que muitos cursos da área de educação, né, de treinamento, de aperfeiçoamento pedagógico e didático. Ensinar é expor um assunto de maneira racional,
então, didática, compassada sistematicamente, levando as pessoas a entender, sem transformar em momentos de euforia, de pregação. Isso tem prejudicado o ensino, e quero falar da nossa igreja, na escola dominical. E graças a Deus que nós temos aqui professores excelentes, que ministram da maneira correta. Eles ensinam corretamente, mas há aqueles que ainda precisam aprender. Confundem a aula que deve ser ministrada ali, já tem a lição pedagógica e didaticamente preparada, seguir ponto por ponto, pode até usar informações extras para contextualizar, reforçar, mas nunca fugir do programa, dos pontos ali da orientação estrutural, didática da lição. Nós temos, mas há aqueles que precisam aprender, né? Outra questão também, na questão do ritual, é na forma de celebrar ou dirigir os trabalhos, como o presidente, o dirigente, vamos dizer assim, superintendente da escola dominical. Nós temos aqui excelentes obreiros que fazem tudo da maneira correta. Então, eu quero dizer como exemplo de professor, né, como nós temos o pastor Caleb, o pastor Wilker, a professora Maura, a pastora missionária Maura e Elienay, só para citar alguns, excelentes, trabalham e ensinam que mexe com a gente, não tem emocionalismo. E na questão de celebrar, de dirigir a escola dominical, que tem aqueles períodos cada trimestre, um exemplo como o pastor Marcelo e outros. Então, há um ritual, uma liturgia e um ritual na celebração do culto, e no caso de dirigir o culto, o louvor, e a escola dominical, por exemplo, ali, tem que seguir o ritual. E nós temos isso, já vem na escola bíblica. Os nossos cultos começam com o quê? Os cultos os hinos tradicionais inspirados, cheios da graça, de ensino doutrinário da harpa cristã. Geralmente na lição apresenta 3 sugestões de hinos. Então no culto também. Aí pode, depois que apresenta, que começa o ritual, a liturgia, com oração. Depois esses louvores tradicionais, que são ensinos doutrinários através das letras deles. E a partir daí, então pode vir os cânticos, os hinos avulsos. Mas às vezes começa já com hinos avulsos, né? Aí depois passa para outros, e canta um só ou 2 hinos tradicionais, e passa para uma coisa e outra. E outra coisa, quem está dirigindo, seja o culto, seja a escola dominical, não tem que ficar pregando, ensinando, e gasta mais tempo que às vezes o professor que vai lecionar. Então faça tudo de maneira como está a nossa liturgia e padrão ou normal, ritual da nossa Assembleia de Deus tradicional, que foi estabelecido pelos pioneiros, esses marcos que são bíblicos. Mas surge uma nova geração e às vezes a pessoa quer aparecer e apresentar e dá a impressão que quer ser mais importante, mais inteligente, mais carismático, mais simpático do que o próprio pastor, presidente da igreja ou dirigente da congregação. Meus irmãos, que nós possamos então ser humildes, aceitar, né? Você que ensina, procure não confundir ensino quando você está ensinando com a hora que você está no púlpito pregando. Você que dirige os trabalhos do Senhor, os cultos, faça tudo dentro da liturgia, do ritual normal, que Deus seja glorificado, e não procure ficar inovando, fazendo diferente para mostrar que como se fossem pessoas mais capacitadas. Eu estou falando isso porque eu tenho ouvido reclamação de pessoas que acham que sabe tudo e chega e quer apresentar diferente. E isso prejudica o trabalho, a frequência nos cultos, principalmente na escola bíblica dominical. A gente vai lá para ouvir primeiro um momento de oração, de louvor, nos hinos tradicionais, e louvores também que as irmãos apresentam, e o ensino. E ensino e não pregação durante o ensino.
Eu sei que muitos vão ficar arrepiados e reclamar, mas eu estou falando baseado na palavra de Deus, eu estou com 75 anos de idade, desde a infância sirvo o Senhor, e aos 16 anos eu fui chamado para o ministério, fui batizado, e logo depois, aos 18, ordenado a diácono lá na minha igreja de origem. E assim vim para a Assembleia de Deus. E estudei a Bíblia, estudo até hoje nos originais hebraicos e grego, e fiz teologia, e nunca parei de estudar. E sou defensor rigoroso, intransigente da nossa tradição de liturgia e ritual dos nossos cultos assembleanos.